Eu lembro, o Capês esteve aqui na cobertura do 8 de janeiro. Esta emissora, a Jovem Pan, eu admiro muito a direção desta casa, porque quando se fala em jornalismo independente, de fato tem se feito um jornalismo independente daqui. Independentemente da crítica de quem não gosta da Jovem Pan, independentemente da crítica dos nossos próprios ouvintes e telespectadores, que às vezes não querem um contraponto. Porque a Jovem Pan quer ouvir todos os lados, independentemente do lado e do fato. E a independência aqui no dia 8 de janeiro foi o cuidado que a Jovem Pan teve na cobertura desses fatos. Foi a única rede de televisão que não cedeu ao apelo popular de chamar os invasores de terroristas. Ao invés da gente chamar alguém de terrorista, a gente debateu com um jurista, que era o Capês, que estava sentado aqui, e outras tantas pessoas conhecedoras da lei. No final de contas, todo mundo que foi denunciado e é réu está respondendo por vários crimes, menos por terrorismo. Ninguém foi enquadrado em terrorismo. Então, enquanto outras emissoras caluniaram, a gente falou, peraí, tem crime? Tem. Mas ainda não sei qual é, tem que ver o que vai configurar. Não dá para chamar de terrorista. Assim como não dá para a gente chamar um presidente, por exemplo, não dá para eu chamar Fernando Henrique de ladrão. Tem que configurar. Tem que configurar. Isso é responsabilidade. A gente sabe que isso é calúnia. A gente sabe que isso dá danos morais. E, mesmo depois de presos, investigados, presos em flagrante, foram presos, continuaram presos preventivamente as pessoas do 8 de janeiro, muitos cometeram crimes horríveis, mas quase todos eles não tiveram audiência de custódia. E quando o jornal Estado de São Paulo levantou que é uma das polêmicas mais vergonhosas da história da redemocratização brasileira, que é as denúncias foram feitas com base em copy-paste, Ctrl-C, Ctrl-V, sem individualização das condutas, só mudando o nome e endereço, nome e qualificação, que é o endereço, a documentação, etc. Bom, a notícia agora é a seguinte: lá no Supremo Tribunal Federal, houve a finalização da análise do caso de mais de 1.400 pessoas que até o início de março seguiam presas. Na maior parte, as decisões contam com trechos repetidos e frases genéricas, sem detalhar os atos praticados um a um. Os advogados e defensores públicos dizem que, sem a individualização das ações, a manutenção das prisões não se sustenta. Bom, nunca se sustentou, e a gente falou isso aqui à exaustão, com base na melhor doutrina, ouvindo os melhores juristas. Entre os argumentos citados nas decisões do Supremo Tribunal Federal, está o seguinte, abro aspas, risco concreto de reiteração de mobilizações criminosas, fecho aspas. Além disso, ele mencionou o Alexandre de Moraes, que é o relator dos casos, fundado o receio de que os investigados em liberdade possam, aspas, encobrir os ilícitos e alterar a verdade sobre os fatos, sobretudo mediante coação a testemunhas e outros agentes envolvidos e ocultação de dados e documentos que revelem suas ligações com terceiros, fecho aspas. O STF ainda deve definir onde os presos serão julgados, se pela própria corte ou pela primeira instância. Capês, eu vou pedir o seguinte, essa é uma questão bastante difícil. Em poucas palavras, tá? Em poucas palavras, a pessoa comum do povo quer saber o que significa isso? Do ministro do Supremo ter feito Ctrl-C, Ctrl-V para manter prisões de pessoas que ele não sabe se são perigosas ou não e que não podem fazer voltar ao passado para apagar o que aconteceu. Sim, a prisão não pode ser mantida com base numa possibilidade futura e incerta. Uma prisão só pode ser mantida com base em fatos objetivos, concretos, individualizados, que demonstrem que aquela pessoa especificamente, se estiver solta respondendo ao processo, vai ameaçar determinada testemunha ou destruir qualquer prova. Com base numa ilação genérica,
numa possibilidade, numa presunção absolutamente genérica e não individualizada, a prisão se torna ilegal. Então, algumas questões têm que ser colocadas. Por que a competência para o julgamento destas pessoas está fixada no Supremo Tribunal Federal se não existe nenhuma autoridade com foro privilegiado denunciada também? Se houvesse, poderia se cogitar de reunir os processos, isso aí chama conexão. Pega o processo contra alguém que tem foro privilegiado, que só pode ser julgado pelo Supremo, e como ele praticou esse crime junto com outras pessoas que não têm esse foro privilegiado, a lei permite, a critério do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que sejam reunidos os processos perante ele. Mas não tem nenhum deputado federal denunciado, nenhum senador denunciado, nenhuma autoridade com competência do Supremo Tribunal Federal para esse julgamento. Agora, sabe o que o povo quer saber também, Capês? Capês, Elaine, que também é jurista, o povo quer saber o seguinte: quando a gente vê o basiquinho da democracia na escola, a gente fala assim, o executivo, ele executa, o judiciário julga e o legislativo legisla. Tá na lei que a competência não é para ser do STF. Tá e nem da Procuradoria-Geral da República. Exatamente. É do promotor federal. Tá na lei que para ter prisão preventiva, a pessoa precisa ser perigosona. Tá na lei, tá escrito lá. Sem dúvida. Precisa ter o perigo da liberdade do réu. O réu tem que ser uma pessoa que a sua liberdade ofereça perigo à continuidade do processo. Tanto é verdade que tem preso em flagrante assaltando a mão armada que recebe liberdade provisória. Exatamente. Então, e por fim, a lei também fala que tem que ter audiência de custódia em 24 horas, que não teve, e, além de 24 horas, que nesta oportunidade o juiz ele decida. E não teve, decidiu. Mandaram um relatório e foi decidido depois.